Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar o informativo, ou começar a analisar o informativo do Supremo, informativo 1002. Essa é a primeira decisão do informativo 1002 que eu trago para o canal. Presta atenção numa coisa, se conselho fosse bom a gente vendia, não dava gratuitamente, mas indo na contramão do conselho, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Anote aí. Foro por prerrogativa de função é um dos grandes temas para as próximas provas. Ah, professor, por que você diz isso? Digo isso porque esse tema tem se repetido na jurisprudência do Supremo. Já analisei no informativo 1001 uma decisão importante aqui sobre foro por prerrogativa de função de procurador e defensor. Agora nós temos outra decisão sobre foro por prerrogativa de função na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, praticamente um informativo após o outro. Quando um tema se reproduz por diversas vezes na jurisprudência do Supremo, a tendência é que os examinadores olhem para esse tema de uma forma diferente, com mais atenção e, portanto, com maior probabilidade de cobrança em provas da advocacia pública e concursos em geral. O canal é especializado em advocacia pública, a minha preocupação aqui são com as provas de procurador. Então preste atenção, escreva o que eu estou lhe dizendo e não estranhe se foro por prerrogativa de função for um dos temas cobrados nas próximas provas com maior incidência. Nesse julgado, nós vamos analisar exatamente o que entendeu o Supremo Tribunal Federal acerca do foro por prerrogativa de função quando nós estamos falando de ações de improbidade. Então, o título do vídeo é Improbidade e foro por prerrogativa de função. Supremo Tribunal Federal, informativo 1002, ADI 4870, julgado pelo plenário. Presta atenção porque isso tem cara de prova. Presta atenção no enunciado que eu vou te apresentar agora e, nesse caso, analise comigo a sutileza desse enunciado. Veja bem, entenda o caso. Estado X, por meio de emenda à Constituição Estadual, estabelece que as mesmas autoridades estaduais que se sujeitam nos crimes comuns ao julgamento pelo Tribunal de Justiça, então nós estamos aqui diante de um foro por prerrogativa de função, também o façam, ou seja, também tenham foro por prerrogativa de função, quando réus em ações que possam resultar na suspensão ou perda de direitos políticos ou na perda de função pública ou de mandato eletivo. Presta atenção nesse tópico aqui, porque a sutileza desse enunciado é de saltar aos olhos. Porque termina dizendo, analise a constitucionalidade da emenda constitucional do Estado X. Mas preste atenção, ele não diz também o façam quando réus em ações de improbidade. Porque se ele fizer isso, você já traz à memória tudo que você conhece sobre improbidade e já faz o concatenamento desse conhecimento com o foro por prerrogativa de função. Mas ele não diz isso, ele diz também o façam quando réus em ações que possam resultar na suspensão ou perda dos direitos políticos ou na perda da função pública ou de mandato eletivo. Presta atenção porque a sutileza disso aqui é grande. Você precisa trazer à mente que as principais ações que resultam nisso aí são as ações de improbidade. Então presta atenção nessa sutileza. O enunciado, na verdade, está tratando sobre prerrogativa ou foro por prerrogativa de função, que é uma prerrogativa constitucional, nas ações de improbidade. Então, o foco aqui são as ações de improbidade, por mais que o enunciado queira, nesse caso, te apresentar as coisas de uma forma menos branda do que realmente ela é. Isso acontece muito em provas de concurso, por isso que eu sempre digo aqui nos cursos de segunda fase, tenham muita atenção aos enunciados. Gastem o máximo de energia intelectual na interpretação dos enunciados. É importante que você entenda o que o examinador está querendo te dizer e principalmente o que ele está querendo perguntar. Aqui, por mais que o texto te leve efetivamente a divagar sobre que ações são essas, o examinador está tratando de foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade. Por quê? Porque o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal diz assim, presta atenção nisso aqui que é importante. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Perceba que aqui o enunciado está dizendo o seguinte, todo mundo que tem foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, que é a autoridade estadual e se submete ao julgamento do Tribunal de Justiça,
O fará do mesmo jeito, da mesma forma, será julgado pelo Tribunal de Justiça quando enfrentar ações de improbidade, quando enfrentar ações que possam resultar na suspensão ou perda de direitos políticos ou na perda da função pública ou de mandato eletivo. Nós temos, portanto, aqui o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que corrobora com a nossa preocupação. Os atos de improbidade, o seu reconhecimento judicial e a pena aplicada judicialmente importa na suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Essa lei aqui, obviamente, é a lei da improbidade administrativa, a famosa LIA. Bom, aqui trata efetivamente de foro por prerrogativa de função. Nesse canal, nós já vimos o seguinte, a seguinte construção do Supremo. A Constituição Estadual não pode atribuir foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas arroladas na Constituição Federal. Nós vimos que as Constituições de Estado só podem estabelecer foro por prerrogativa de função em situações simétricas às autoridades federais, ou seja, quando a Constituição Federal estabelece foro por prerrogativa de função a uma autoridade federal, e não estabelece esse foro por prerrogativa de função à autoridade estadual na própria Constituição Federal, a Constituição do Estado pode, por simetria, estabelecer foro por prerrogativa de função à autoridade estadual que é simétrica à federal prevista na Constituição Federal. Nós vimos isso em vídeo recentíssimo aqui no canal, onde eu trato exatamente sobre foro por prerrogativa de função para procuradores e defensores e chegamos à conclusão que as Constituições estaduais não podem estabelecer foro privilegiado para esses dois cargos. Então essa construção do Supremo nós já conhecemos. Constituição do Estado não pode atribuir foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas arroladas na Constituição Federal. Só pode em simetria. Os fundamentos foram esses aqui, ó. Regra geral é que todos sejam julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais em respeito ao princípio republicano, ao princípio do juiz natural e ao princípio da isonomia. O foro privilegiado existe apenas para assegurar a independência e o livre exercício de alguns cargos é prerrogativa do cargo e não da pessoa. Terceiro fundamento. Os cargos públicos escolhidos para o Instituto do Foro Privilegiado estão na Constituição Federal de forma originária, que disciplinou não apenas cargos federais, mas também estaduais e municipais, que são detentores da prerrogativa. E aí, o Supremo, na Constituição, diz: a Constituição do Estado só pode conceder o foro privilegiado para suas autoridades estaduais se houver simetria com a autoridade federal. Então presta atenção, porque esse fundamento 4 é justamente a construção em complementação daquilo que disse o Supremo. A Constituição do Estado não pode estabelecer foro por prerrogativa de função de forma autônoma a autoridades estaduais. Por quê? Porque a matéria é tratada na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece quem tem foro privilegiado ou quais cargos têm foro privilegiado, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Ocorre que alguns cargos federais possuem foro privilegiado e esses cargos federais não foram contemplados em simetria na própria Constituição Federal com o foro por prerrogativa de função. Aí a Constituição do Estado pode, por simetria, prever foro por prerrogativa de função na sua Constituição, e nesse caso Constituição Estadual, pensando na autoridade estadual que é simétrica à autoridade federal. Espero que você tenha entendido essa construção. Bom, aí como fica, portanto, esse enunciado que estabelece o foro por prerrogativa de função para autoridades que enfrentem ações de improbidade? Aqui nós temos uma situação interessante. Perceba, o foro por prerrogativa de função já existe aqui para as autoridades estaduais. O que a Constituição do Estado fez via emenda constitucional foi estabelecer que essas mesmas autoridades, quando réis em ações de improbidade, também ficarão sujeitas ao julgamento do Tribunal de Justiça. Como é que se resolve isso? Ora, se resolve com a própria fundamentação já apresentada no vídeo anterior. Essas 4 fundamentações aqui resolvem o problema. Resolvem tanto que o Supremo disse na ADI 4870 o seguinte: em nenhum momento a Constituição Federal, ora, se a estadual só age por simetria, aquilo que a Constituição Federal não prevê, enquanto foro por prerrogativa de função, não pode a Constituição do Estado inovar no que diz respeito a essa prerrogativa. Então, em nenhum momento, diz o Supremo, a Constituição Federal cogita de foro por prerrogativa de função para o julgamento de autoridades processadas por ato de improbidade administrativa. Ou seja, não existe foro por prerrogativa de função para responder por improbidade nem na Constituição Federal.
se não existe nem na Constituição Federal, a Constituição do Estado não pode prever a prerrogativa para cargos estaduais. Continua o Supremo sendo este um claro limite à competência dos estados para disporem sobre o tema em suas constituições. Assim, o Supremo mantém efetivamente o mesmo entendimento dos 4 fundamentos que nós já analisamos aqui em uma outra situação, para entender que efetivamente essa emenda à Constituição do Estado é inconstitucional na medida em que prevê foro por prerrogativa de função a autoridades estaduais, quando a própria Constituição Federal não prevê foro por prerrogativa de função para nenhuma autoridade que enfrente a ação de improbidade. Então, a competência para o julgamento das ações de improbidade é, nesse caso, a competência comum. As ações de improbidade começam no juízo de primeiro grau. Não existe nenhum tipo de prerrogativa no que diz respeito a foro privilegiado para julgamento das ações de improbidade e para nenhuma autoridade, nem federal, nem estadual, nem municipal. Então, nessa ADI 4870, que na verdade é uma ADI que envolve foro por prerrogativa de função numa perspectiva diferente da decisão que já analisamos no informativo 1001, mas, nesse caso, trata do mesmo tema, foro por prerrogativa de função. Lá, na decisão anterior, nós analisamos se existe ou não foro por prerrogativa de função para procuradores e defensores. Nós vimos que o Supremo vetou isso, porque não há simetria na Constituição Federal para permitir isso na Constituição Estadual. E aqui nós vimos que o Supremo, praticamente pelos mesmos fundamentos, estabelece que a Constituição do Estado não pode, nesse caso, prever foro por prerrogativa de função para quem enfrenta ações de improbidade, ainda que essa autoridade tenha foro por prerrogativa de função para outro tipo de ação, porque nem a própria Constituição Federal fez esse tipo de previsão para nenhum tipo de autoridade. Então, quem tem foro privilegiado para o enfrentamento de ações de improbidade? A resposta é ninguém, nem autoridades estaduais, nem autoridades municipais, nem autoridades federais. Não há previsão na Constituição Federal, não pode haver previsão nas Constituições de Estado. Preste atenção nessa conclusão aqui, porque ela é importante. Supremo, ADI 4870, e volto a dizer, foro por prerrogativa de função é um tema que tem se repetido na jurisprudência recente do Supremo. Fique de olho nisso, estude com cautela, porque isso pode ser objeto da sua prova, e principalmente provas subjetivas e provas orais, onde o nível de dificuldade das perguntas e também da construção de respostas é bem maior, e você precisa, portanto, conhecer os fundamentos para levar a cabo uma boa resposta e, portanto, ter uma boa pontuação. Espero que isso faça sentido na sua preparação. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.